Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia, esse canal onde estudamos, lemos, explicamos, aplicamos a palavra de Deus. Eu sou Jefferson Dantas, sou missionário, pastor, professor de Bíblia e quero, junto com você, no desafio de conhecer mais o Senhor, estudar a palavra de Deus. Bora ler a Bíblia, gente! Pegue o texto bíblico, vamos ler a palavra de Deus. Hoje, 1 Coríntios 10, alguns exemplos da história de Israel, porque agora o assunto vai, no capítulo 10, capítulo 11, vai falar sobre alimento, como também nós vimos aí em alguns outros capítulos. Mas vamos ler o texto, eu vou ler na Nova Versão Internacional, pega um texto e leia conforme a versão que... E todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a vocês sensatas, a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoa é uma participação no sangue de Cristo, que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Não há como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é igual a alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocamos ciúme no Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros, como tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra, a sua plenitude e o que nela existe. Se algum descrente convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria, pois porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Se participo da refeição com ações de graças, porque sou condenado por algum
por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Amém? Mais um capítulo. O assunto do capítulo 10, queridos, é comida. Comida. O apóstolo Paulo, ele descreve aqui a história do povo no deserto, os que estiveram debaixo da nuvem. E no versículo 2 ele vai dizer que em Moisés eles foram batizados na nuvem e no mar, quer dizer, na jornada da caminhada eles foram batizados. E aí ele expressa essa questão de como eles foram batizados. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, o maná que desceu do céu, e beberam da mesma bebida espiritual, a água que vem de Deus. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Mesmo tendo experiências espirituais, o povo de Israel não percebe isso. Ele não percebe Deus guiando eles, e eles agem de forma que contraria a Deus. E qual é a causa dessa contrariedade? A idolatria. É a idolatria que tira o povo de perto de Deus. Tira o povo, mesmo se alimentando do maná, mesmo bebendo água da rocha, mesmo tendo de perto Deus com a coluna de fogo durante o dia, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, o povo não se apercebe da grandeza de Deus. E aí o apóstolo Paulo faz uma ponte com o povo de Corinto. Ele ordena ao povo de Corinto: não sejam idólatras. O povo lá foi idólatra, fez o bezerro de ouro. Não pratiquem a imoralidade. Eles se dobraram à imoralidade no deserto. Não devemos pôr o Senhor à prova. Eles colocaram o Senhor à prova. Não se queixem, não murmurem, né? E quem murmurou no deserto foi morto pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram para que fossem exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Olha, nós temos aí um exemplo do que fazer e o que melhor fazer de obediência a Deus. E o apóstolo Paulo indica: não sejam idólatras, não pratiquem imoralidade, não pôr o Senhor à prova e não se queixar. Um dos grandes pecados que Moisés teve que suportar no deserto foi a murmuração, foi a queixa, foi a reclamação do povo. O povo reclamava que não tinha pão, veio o maná, reclamaram do maná. Reclamaram que não tinha carne, veio as codornizes, reclamaram das codornizes. Reclamaram que não tinha água, chegou a água, mesmo ela amarga, depois se tornando doce, reclamaram que não tinha água. Então o povo era acostumado a reclamar. E essas coisas acontecem para a gente ficar ligado. O apóstolo Paulo diz a Corinto, e para nós também, para a gente ficar ligado. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. O povo do deserto caiu, nós também podemos cair. Nós não somos mais santos que ele. E não adianta ficar murmurando, dizendo: estou pela prova, eu caí por causa da provação. Não. O apóstolo Paulo vai dizer: não sobreveio sobre vocês tentação, prova que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que quer que andemos de forma correta. Qual é a dinâmica aqui? O apóstolo Paulo quer ensinar aos crentes de Corinto que quem participa da ceia do Senhor, né, quem caminha com o Senhor, não desobedece ao Senhor. Aí ele vai falar sobre a ceia, versículos 14, 15, 16 e 17, né, dizendo que quem bebe do cálice da bênção e é participante do sangue de Cristo, quem come do pão participa do corpo de Cristo. Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Não tem como participar das festas idólatras e participar da ceia do Senhor. Não há como manter essa comunhão. Versículo 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
porventura provocaremos ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Não, a gente tem que manter a obediência ao Senhor, e a obediência que gerou um castigo forte para o povo no deserto já nos mostra os caminhos. Por isso que ele escreve: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. O apóstolo Paulo vai falar sobre a liberdade do cristão, e ele volta ao dito corintiano: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo permitido era como eles falavam, né? O lema dos cristãos de Corinto, e que Paulo refuta de forma decisiva e incisiva no capítulo 8, no capítulo 9 e aqui no capítulo 10. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas assim o dos outros. E aí ele vai falar sobre a questão da comida, sobre o que vende no mercado, sobre a consciência. É para comer tudo que vende no mercado, mas se a nossa consciência ela for acusada, é melhor não comer. Então não pergunta nada, vai para o banquete, não pergunta nada. Mas se o dono da casa diz que aquela carne é uma carne que foi sacrificada, é uma carne que foi consagrada a demônios, não coma. Mas se você está de consciência limpa, foi convidado para comer, come, beleza pura. Mas se descobrir, é melhor que não coma. E aí ele diz: assim quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. E ele dá o exemplo dele. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Esse capítulo vai indicar como nós devemos nos comportar à luz do exemplo do Antigo Testamento. Todos os nãos, as negativas aqui expostas, servem para nós hoje. Não sejamos idólatras, não pratiquemos a imoralidade, não coloquemos Deus à prova, não reclamemos, não nos queixemos uns aos outros, mas tenhamos a certeza de que Deus vai nos ajudar no meio da tentação. Ele é fiel, Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, e Ele sempre vai nos dar o escape. Esse capítulo também fala sobre as festas idólatras e a ceia do Senhor, e o resumo é: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios, não podem comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, não podem participar do pão do Senhor e da mesa dos demônios. E ele encerra trazendo a lição da liberdade, que é uma expressão de consciência. Se alguém eu vou servir de pedra de tropeço para as outras pessoas, mesmo tendo orado, comprado de tudo que há no mercado, como de tudo que há no mercado, porque tudo vem do Senhor é a terra e tudo que nela existe, mas se alguma coisa causar dano à nossa consciência, é melhor não comer, porque é melhor do que atrapalhar o mais fraco, ou atrapalhar até a pessoa que quer nos colocar à prova. Por isso, o versículo principal do capítulo 10 é: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não pequem, olhe o exemplo do Antigo Testamento, não participe das festas idólatras de Corinto. Se você participa da ceia do Senhor, você é do Senhor, e não use da sua liberdade para dar lugar à libertinagem. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Esse foi o seu Bora Ler a Bíblia de hoje. Quero agradecer a sua participação. Agora nós vamos fazer aquela oração. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude no meio da nossa jornada, das lutas que temos, dos problemas que enfrentamos. Confiar no Senhor e aquilo que a tua palavra diz, que o Senhor é fiel. Não nos dará prova maior do que venhamos a suportar, e o Senhor nos dá o escape. Queremos nos comprometer a entender e a viver que quer comais, quer bebais, devemos fazer tudo para a glória do teu nome. Se comemos ou bebemos, fazemos tudo para a glória do teu nome, tudo é para a glória do teu nome, e de forma alguma queremos fazer alguém tropeçar. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Amém. Que Deus abençoe você e que as lições de hoje sejam aplicadas hoje e sempre. Esta é a palavra de Deus. Não esqueça. Bora ler a Bíblia. Tchau, tchau.